geralmente eu não tenho um personagem, eu vou atrás no dia e uso são três maneiras que eu encontro que eu acho personagens. Que uma delas é essa listinha de mortos que sai, geralmente eu acho que é a Prefeitura de São Paulo que manda, são esses nomes aqui, e eu não conheço nada da pessoa, eu vou atrás, eu boto no Google e às vezes eu encontro algumas histórias legais. Tem esses anúncios também, anúncios pagos, que geralmente as histórias que eu encontro, as mais legais, algumas são desses anúncios pagos. Tem outras duas formas que eu uso para achar personagens. Uma eu uso o Google, tem um alerta no Google que você pode criar uma pesquisa. Então eu criei a pesquisa de morre. Então sempre que entra uma notícia com morre alguém em tal lugar, eu recebo no meu e-mail. Então minha caixa de e-mail eu fico o dia inteiro recebendo notícias de morre tal pessoa e tal. Isso é legal porque, por exemplo, quando sai um jornal online do Nordeste que morreu um mestre da cultura no Ceará, eu fico sabendo. Eu não saberia se eu acompanhasse só jornais de São Paulo, do Rio, sei lá. Eu não saberia dessas notícias. Então, sempre aparece histórias legais também nesse alerta que eu criei no Google. E a terceira forma que eu tenho para encontrar personagens é pelo e-mail da coluna. Tem esse e-mail que todo dia é publicado embaixo da coluna. Então tem gente que manda, minha mãe morreu na semana passada, ela tem uma história legal. Tem gente que chega a escrever histórias, manda um arquivo anexo lá com história, contando a vida da pessoa, e eu já uso isso para me basear, para saber o que perguntar, assim, e que linha mais ou menos seguir. Mas eu sempre entrevisto, assim, são as pessoas que... Tem gente que acha que, escreveu o texto, você publica aí. Tem muita gente que manda e-mail assim, já escrevi, quero saber que dia vai ser publicado. Eu explico que não é bem assim. E tem gente que liga também, tem gente que me liga e fala, morreu tal pessoa que eu conhecia e tal. Bastante jornalista também que liga pra avisar que morreu, jornalistas das antigas e tal. Eu achei na lista de conhecimentos e estou indo atrás dos contatos. Quero falar com o filho, já falei com a esposa, mas quero falar com o filho. Você achou aleatoriamente? Essa é de hoje? Já da foi? Não, essa é do Estadão, na verdade. Tem casos que eu dou sorte. Por exemplo, teve um dia que eu estava lendo essa listinha, assim, batendo o olho assim, nos nomes, e eu achei a esposa do Florestan Fernandes, sem querer, assim. Ninguém tinha dado, não era uma notícia, não saiu em lugar nenhum, e sem querer eu bati o olho, viúva de Florestan Fernandes. Aí, puta merda, é esse personagem, eu fui atrás. Tem casos que eu acho o nome interessante, assim, eu acho o nome mais... Tem nomes até estranhos, assim, que eu acho legal. Teve um caso que foi um cara que chamava Universo, eu acho. E eu achei muito interessante o nome dele. Botei na lista telefônica, achei o telefone da casa dele, liguei, conversei com o filho e rolou, assim, a história era legal, interessante. E geralmente é mais por achar curioso o nome, assim. Meu nome é Cafundó. E aí achei que parece ter uma história engraçada. Eu descobri que o cara se dedicou a defender os violeiros, essa cultura dos violeiros, assim. Criou a casa dos violeiros, a orquestra dos violeiros. Foi uma coisa que eu achei que no Google eu achei. Na verdade, o único critério para sair na coluna do obituário é ter morrido, né? É o único critério. Pode ser conhecido, completamente desconhecido, mais ou menos conhecido, rico, pobre, não tem critério nenhum, é só ter morrido. E tem que ser recente, né? É uma coisa que a coluna sempre, desde o começo, pediu para ser histórias recentes. Até tem um prazo que a gente costuma usar, que é de 7 dias, né? Até mesmo de 7º dia. Depois disso, geralmente, até perco histórias legais. Essa semana eu perdi uma história legal, que era de não lembro o personagem, mas era um cara legal que fazia já 30 dias que o cara tinha morrido. Então, eu não pude ir atrás. Mas acho que todo mundo tem uma história legal, né? Você sempre consegue puxar de alguma forma essa história. É mais o jeito que você conta, né? Do que... às vezes tem uma pessoa comum que tinha uma história escondida ali que você conseguiu tirar. Tem casos de eu conversar com a pessoa, de eu achar o nome aqui, conversar com a pessoa e não tem... Não é que não tem história legal, mas eu acho que eu não consigo tirar às vezes, sabe? Porque a pessoa fala pouco, ou não quer muito falar, não quer muito se expor.
Eu acho que eu não consigo tirar, mas acho que todo mundo tem uma história legal que pode ser contada. Assim. Tem dias que eu chego até mais ou menos perto do fechamento, não tem ninguém, eu fico meio desesperado, assim. Tem que ter alguém. Mas sempre aparece, sempre tem histórias por aí, tem muitas histórias de gente que morre que dá pra fazer pro dia seguinte, sabe? E tem histórias que eu demoro muito pra curar. Hoje mesmo eu publiquei uma história de uma mãe de um desaparecido político, que ela tinha morrido em Fortaleza. Eu demorei muito para tentar falar com os filhos não quiseram falar. Eu tive que usar informações de amigos da família, que os filhos não quiseram. Mas assim, a maior parte das pessoas gosta de falar dos mortos, sabe? Gosta de lembrar histórias e tal. Eu não lembro assim, de muitas histórias, acho que foram, deixa eu chutar aqui, de umas 100, eu acho que umas 5 não quiseram falar, sabe? Quando é acidente, quando a pessoa morre em acidente, eu acho que é mais difícil, assim, que a família está mais traumatizada e tal. Mas quando a história é muito boa e eu não vou desistir dessa história, eu tento falar com pessoas que estão ligadas a esses personagens, mas não estão diretamente contra a família. Então, tento falar com amigos. A maioria das pessoas pensa que o obituário tem que retratar fielmente uma pessoa, fazer um retrato de quem realmente foi a pessoa. E eu acho que, como é um pouco impossível, né, fazer mostrar quem foi a pessoa de forma muito objetiva, eu acho que é muito impossível. Então o obituário, eu acho que ele acaba sendo mais a versão de alguém sobre a pessoa, né? A versão do filho, a imagem que o filho tinha do pai, entendeu? E eu acho que também não cabe ao obituário ficar tentando buscar algumas coisas contraditórias. Por exemplo, se o filho diz que o pai era um bom pai, eu não vou atrás de alguém para tentar desmentir isso. Eu entrevistei a esposa da personagem e o filho. E aí acho que já dá suficiente para escrever. Geralmente quando é gente que faleceu em lugares mais distantes, Nordeste e tal, é mais difícil achar a pessoa. Teve um caso que eu fiz uma pessoa que a família não tinha telefone, morava numa vila isolada, e foi muito difícil. Tive que pedir para um radialista que trabalhava lá marcar um horário para essa família ir até a rádio para conseguir conversar com a família. Então eu acho que o mais demorado mesmo é achar contatos. Tem vezes que eu não acho contato, né? É o mais difícil. Assim. Personagens que eram para ser do obituário acabam virando uma reportagem. Outro dia eu fui fazer de um médico que ele foi o fundador dos planos de saúde no Brasil. E aí eu descobri que ele morreu sem ter um atendimento do plano de saúde dele. E aí eu comentei com o editor, essa história e tal, o que você acha? Aí ele, não, essa história é muito melhor do que o obituário, né? Porque o obituário é uma notinha. E aí acabou virando um hábito de página e tal. Então tem histórias que eu vou fazer um obituário e acaba virando maior, assim. Mas eu acho legal fazer reportagem. Acho interessante não ficar só um tipo de texto, de uma atividade específica. Eu acho que eu nunca tinha feito perfil antes. Eu acho que antes da coluna do obituário, não sei, não lembro de ter feito perfis, não. Eu fazia mais, no tempo que eu fiquei como repórter, eu fazia mais reportagem do dia a dia, assim. Não era minha especialidade, eu sou especialista em perfis. É uma coisa meio que por acaso, assim. Eu era redator da editoria de regionais, que é uma editoria que fecha os jornais que vão para Ribeirão, Campinas e Vale, região de Vale. E aí teve um dia que eu mandei um e-mail para alguns colegas de um tiroteio que eu tinha visto na frente da Folha, e esse e-mail caiu na mão do Gentili, que era editor na época. Ele achou legal o e-mail que tinha escrito, achou que eu ia escrever por causa do e-mail. E aí passou um tempo, ele me convidou para ajudar. No começo eu ajudava o William, que foi o primeiro obituarista da Folha. Eu dividia com ele, e aí ele acabou indo para a reportagem e eu fiquei no obituário. Foi meio que por acaso, assim. A gente meio que apostou em mim, esse cara sabe escrever. Fazer um teste com ele, e aí eu acho que deu certo. Já recebi até convite para almoço na família da pessoa e tal. Outro dia eu recebi flores também, não flores no caso românticas, mas jasmim, não sei, não tem nome de flor, mas às vezes eu recebo algumas coisas assim.
E-mail sempre tem, de gente agradecendo, obrigado, fiquei muito feliz com o texto e tal. Mas sempre tem leitores das famílias, né? Tem leitores que mandam também, gostam muito da coluna obituária e tal. É um pouco diferente, né, da notícia convencional, que eu não tento seguir, eu não tenho um lead, né? Não tenho, geralmente os obituários por exemplo, citando do New York Times, tem uma fórmula para começar, né? Todos começam mais ou menos iguais. Pessoa tal, que era arquiteta, morreu ontem aos 56 anos, informou a família e tal. E aí a gente não segue um lead na coluna do obituário, não tem um lead. Morreu ontem a pessoa tal. Não sigo isso, então tenho liberdade para abrir do jeito que eu quiser, né? Eu acho que nesse ponto é mais interessante do que ficar escrevendo sempre notícias convencionais. Você tem a possibilidade de, sei lá, exercitar seu texto. Durante a conversa, acho que já vai surgindo o principal, assim, da vida da pessoa. Então, nesse caso, é a questão da viola, né? Então, eu já tento começar a puxar por aí, assim. Aí, eu abro o texto como principal, que eu acho, da vida da pessoa. Eu acho que, às vezes, é um pouco muito triste, assim. No sentido que você está sempre falando sobre mortes e tal, e conversando com pessoas que geralmente estão tristes, contando histórias tristes. Tem gente que acaba chorando durante a conversa e tal. Acho que às vezes é um pouco essa rotina de sempre estar falando de mortes e tal, acaba ficando meio cansando um pouco nesse sentido, né? Às vezes eu ficar triste também, sabe? Mas eu gosto porque assim, cada dia eu sei de uma história diferente, sabe? De pessoas que eu nunca conheceria. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.